Oi, gente, tudo bem com vocês, meninas e meninos? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tá? Tô aqui no sofá, resolvi fazer a tag, gente, que foi um desafio que a minha amiga lá do canal, Rayane Menezes, tá? Me desafiou a falar um pouco mais sobre a minha infância. Então, eu tava aqui assistindo o filme, tá até ligado ali, e pedi pra Yasmin ligar a câmera pra gente poder estar respondendo. As perguntas quem fez foi Yasmin, tá? Tem algumas perguntas que a gente pegou lá dela, mas ela reformulou. Tem perguntas que eu nem sei qual que são, porque a minha editora Yasmin Kelly, né, produziu tudo. Então vamos começar. Eu faço a primeira A pergunta. Yasmin vai começar fazendo as perguntas. O que você queria ser quando era criança? Eu era uma criança que... Aqui a criança aqui, ó, jogando bola. Falando em criança, né? Eu tô com uma criança aqui de 15 anos jogando bola aqui enquanto eu tô gravando. Mas é tudo assim natural, né, meninas? Assim que é bom. E eu aqui gravando pra vocês e de olho no filme. E o Lucas jogando bola. Lucas, por favor, né, meu filho? Deixa eu focar, não tô fazendo barulho. Tá fazendo barulho, sim. Bom, voltando aqui, né? Gente, qual foi a pergunta, Yasmin? O que você queria ser quando era criança? É meio difícil essa pergunta, porque quando a gente é criança, a gente não tem noção do que a gente quer ser, né? A gente vive num mundo de fantasias, então a gente quer ser de tudo um pouco. Eu era tipo a Barbie mesmo, gente. Eu queria ter todas as profissões. Se eu fosse no dentista, eu queria ser dentista. Quando chegasse em casa, eu pegava as bonecas e ia ser dentista. Né? Quando eu chegava em casa, da escola, eu ficava achando que eu era professora, imitando a professora. Então eu queria ser professora. Eu também faço isso. A Yasmin faz isso tudo também hoje em dia, né? Aonde ela vai, se ela vai no salão comigo, ela chega em casa, pega as bonecas, vai brincar de salão, diz que vai ser cabeleireira. E é um pouco disso, a gente não tinha uma informação formada na mente, pelo menos eu não tinha. Tá. Você teve um apelido? Qual era e como recebeu este apelido? Sim, gente, todo mundo me chamava de Nuna ou Nuninha, quando eu era criança. Os meus tios, eu tenho 7 tios por parte de mãe, que eram os mais próximos de mim quando eu era criança. E eles, até hoje, eles me chamam de Nuna, de Nuninha. Só que aí, como a gente vai crescendo, né, os apelidos vai mudando. Aí, hoje em dia, me chamam de Nanda, de Fê, meu marido me chama de Nega, e assim vai. Você também teve um apelido já adulto? Eu já respondi nessa pergunta. É Nanda, Fê, meu marido me chama de Nega, é isso. Deixa eu ver. Tinha alguma tarefa que você detestava fazer na sua infância? Gente, não era bem uma tarefa, era quando a minha mãe me mandava ir na venda. Eu não gostava, eu ia porque eu era muito obediente, mas eu não gostava de ir, principalmente quando eu passava por um lugar que tinha homem. Gente, tinha vezes eu dava volta no quarteirão só para não passar em frente aos homens, eu morria de vergonha. Eu também tenho vergonha. A sua família tinha algum passatempo quando você era criança? Passatempo? É. Não, antigamente não tinha disso, né? Pelo menos com a minha família. Não tinha isso que hoje em dia eu prezo muito, eu e meu marido, né? Que é tirar um tempinho para sair em família, fazer um lanche fora, dar uma passeada. Antigamente não tinha disso, não. Nas épocas de vacas magras, chegou a faltar comida na sua casa? Não, gente, a gente não pode ser ingrata a Deus, né? Faltava outras coisas. Agora, comida na minha vida, na vida da minha família, o alimento, o pão de cada dia, Deus nunca deixou faltar. E eu sou muito grata a Deus por isso. Qual era a sua comida preferida quando você era criança? Gente, por incrível que pareça, eu não comia muita coisa quando eu era criança e adolescente. Eu vim virar gulosa depois que eu casei. Mas tinha uma coisa que a minha mãe sempre comprava, que lá no Nordeste se usa muito leite em pó. Então era uma coisa que eu tinha com leite em pó. Eu queria estar comendo leite em pó. E como eu não podia comer direto, né, até para economizar, eu sempre pensava que quando eu tivesse dinheiro eu ia comprar um pacote de leite em pó e comer ele todinho. Sozinha. Eu também gosto. Eu também gostava de comer leite em pó, então é leite em pó.
Quais eram seus brinquedos preferidos? Ah, eu gostava muito de brincar com coisas simples. Então eu brincava muito de casinha, então eu pegava aquela sacola de plástico e saía onde tinha mato, sabe? Cada mato era um tipo de comidinha. Então a gente botava naquelas panelinhas, muitas vezes era caquinho de coco. E a gente brincava com muita coisa simples mesmo. Eu gostava de brincar assim. Fazia aniversário de cachorro, enterro de boneca, casamento. A gente brincava muito com essas coisinhas. Você gostava da sua escola? Sim, nossa senhora. Até hoje eu tenho a minha escola na minha lembrança, que é a Major José Tenório de Albuquerque Lins, Uau! que foi onde eu estudei, né, o meu ensino fundamental todo lá. Então, fiz muitas amizades. Então, nossa, eu lembro demais. Fez muito parte da minha vida. Galinha não late. Qual era a sua matéria preferida? Eu não tinha uma matéria preferida, assim, estudos sociais. Hoje em dia não tem mais, né, meninas? Vocês tinham também essa matéria? Estudos sociais, onde vocês tinham que também fazer feira de ciências, montar trabalho com coisas. Tem, filho? Tem, Estudos todo final de sociais? ano. Todo final de ano? Ó, o Lucas tá falando, o Lucas tá no 9º ano, ele tá falando que tem, mas não é uma matéria todo. É só no final do ano. Eu acho que é o quê? Trabalho? Então lá a gente estudava todos os dias, né? Estudos sociais. E no final do ano a gente tinha aqueles trabalhos que tinha que reproduzir peça. E eu amava, gente. E eu narrava. Eu sempre era narradora das peças, das apresentações que a gente fazia. Tá aí o porquê de eu falar tanto. Como eram as suas notas? As minhas Na notas escola. eram boas pra ótimas. Não, boas pra... Gente, eu não tirava nota alta, não era só do 10, mas eu também não tirava 0, 5, não. Eu tirava de 8 para 10. Quantos anos você tinha quando começou a sair? Eu tinha Sozinha. 13 anos quando eu comecei a sair, ó. Mas, Eu vou completar 13 anos. mas antigamente, né, gente, não é que nem hoje. Não tinha o perigo que tem hoje. Então, antigamente, tudo era mais inocente, tudo era mais calmaria, né? A gente podia ficar na frente de casa até altas horas da noite brincando, não tinha perigo nenhum, né? A gente podia ir para casa da nossa avó a hora que a gente quisesse, voltar sozinha se quisesse, sair com as nossas amigas e não tinha problema. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muita maldade. Então, calma aí. Agora é Yasmin. nessas épocas, né, mamãe? É. Você se lembra de ouvir seus avós contando sobre sua vida? O que eles diziam? Uma coisa, eu morei um tempo com a minha avó, né, gente? Quando minha mãe separou uma das separações, que minha mãe e meu pai se separavam muito. Então, em uma dessas separações, minha mãe teve que ir trabalhar em Maceió, que é uma cidade mais distante. Então, minha mãe só vinha em casa de 15 em 15 dias. E eu fiquei com a minha avó, eu ficava com a minha avó, quando eu era criança ainda. Então, eu era muito sonâmbula. Eu era sonâmbula quando eu era criança. E como eu era muito apegada à minha mãe, durante a noite eu acordava e dizia que ia buscar a minha mãe, que ia contar a minha mãe, eu pegava as coisas. Isso, quando eu levantava o dia, a minha avó me contava, o meu avô me contava, todo mundo estava lá falando do assunto. Olha, a Fernanda deu um show, olha, a Nuna deu um show ontem à noite. Porque realmente eles falavam que eu acordava, que eu abria a porta, eles escondiam a chave da porta, porque eu fazia o maior auê à noite. Mas era falta da minha mãe. Que doença você tem? Ai, já falei, né? Você teve algum acidente? Não, eu nunca Não, eu não falei não. Que doença que você teve? Doença? Lucas, por favor, meu filho. Voltando aqui, gente, qual doença eu tive na infância? Gente, teve um período na minha infância que eu não me lembro de nada e que minha mãe evita muito falar. Mas pelo pouco que eu sei é que eu fiquei doente, muito doente. Morei um período no hospital, que no caso era em Maceió, porque minha mãe morava no interior, na cidade de Boca da Mata. E Maceió, eu acho que é uns 80 quilômetros por aí, a distância, se eu não estiver errada. Aí eu lembro que eu morei um período lá em Maceió, no hospital, né? Tem uma história bem engraçada que a minha mãe conta, que
quando eu passei um tempo lá internado e era muito difícil, que a minha mãe tinha o meu irmão pequeno, né, e tinha que ficar lá comigo. E uma vez o meu pai foi para lá, né, me visitar, e quando chegou lá no quarto que não me viu tudo desmontado, meu pai saiu correndo, desesperado pelo hospital, gritando, né, cadê minha filha, cadê minha filha? Porque ele pensava que tinha acontecido alguma coisa comigo. E as enfermeiras chamou ele e levou até eu e minha mãe, que no caso a gente estava na sala do médico. Minha mãe estava assinando os papéis para me dar alta. Então é uma história meio engraçada e emocionante, né? Porque imagina a cena. Que triste, né? Um pai achar que a sua filha, não sei, aconteceu o pior por não ter visto ela lá no quarto. Mas foi uma fase que a minha mãe falou que foi muito difícil, mas que graças ao nosso bom Deus, né, sempre esteve conosco desde quando a gente existiu. Ele sempre se fez presente em nossa vida e a gente passamos por essa. E hoje eu tô aqui firme e forte. Tá. Você teve algum acidente? Não, eu nunca sofri nenhum acidente, graças a Deus, e não hei de sofrer. Alguém já salvou a sua vida? Meus pais, né, gente? Eu considero minha mãe e meu pai meus heróis, principalmente nessa fase em que eu fiquei doente quando eu era criança, que eu não lembro de nada, mas eu acredito que se não fosse eles, né, para lutar pela minha vida, pedir ao Senhor estar ali junto, fazendo tudo o que possível, eu não estaria aqui, né? Então, meus pais. Quais são as melhores invenções do seu tempo? Do meu tempo, de quando eu era criança, a invenção? É. Ai, gente, eu acho que era o patins. Quando inventaram patins, era outro. Era muito legal. Eu nunca tive patins, até que quando eu comecei a trabalhar, eu realizei o meu sonho através da Yasmin. Né? Eu comprei um patins da Barbie pra ela. É tipo um sonho meu de infância. Eu sempre quis ter um patins. Eu tinha um colega que chama Denis, que ele tinha um patins, então ele levava lá pra casa. E como um patins não dá pra usar duas pessoas assim ao mesmo tempo, ele ficava com um pé e eu ficava com o outro. E a gente dava as mãos e ficava assim na calçada, sabe? Só que o meu sonho era, mas naquela época era tudo mais difícil, né? Eu nunca pude comprar, mas consegui comprar e dei pra minha filha. Então, sonho realizado. Quem foram seus avós? Quem é, né? O meu avô, ele já faleceu, mas o meu avô foi muito importante na minha vida, ainda. O período que eu morei com eles foi muito especial, sabe? Eu recebi muito carinho dos dois. A minha avó, na casa dos meus avós, sempre teve um cantinho pra mim, né? A minha mãe, quando separava do meu pai, sempre tinha um cantinho lá pra mim. Quando eu queria dormir lá, sempre tinha um cantinho lá pra mim. Minha avó colocou uma cama de solteiro do lado da cama dela, então eu dormia lá junto com ela. Então minha avó contava muitas histórias da época de quando eles eram jovens, né? Da luta dela para criar 10 filhos, né? Então meus avós, meu avô se fez muito presente quando meu pai não estava em casa. Meu avô sempre ia lá, era o homem que ia lá, sabe? Que via se estava faltando alguma coisa. Então eles são um exemplo para mim e eu amo muito. Tanto meu avô que já se foi, como minha avózinha, que tá velhinha lá, mas que, tá aqui no meu coração. Que animais de estimação você já teve? Eu tinha gato. Eu sempre gostei de gato, gente. Eu parei porque, como eu falei em outro vídeo, os gatos sumiam e não voltavam mais. Mas eu tive por longo período o gato, ele chamava Mimo. Ele dormia comigo, acordava comigo. Se eu saísse da cama 9, 10 horas, ele saía também. Era assim. Então era gato. Você tem amigas da época da adolescência? Ai, tem, gente. Ixi, tem muito. Inclusive, a gente tem um grupo, né? Que chama Meninas do Ensino Médio, Amigas do Ensino Médio. Tem, se eu for contar aqui, nossa senhora, ó. Tem a Moni, a Simone, tem a Kátia, tem a Carola, tem a Ana Patrícia, tem a Cris, tem a Gerde, tem a Jeane. Nossa, são várias. São todas aqui no meu coração. Desafie 3 pessoas para esse desafio. Para desafiar? Agora. Gente, eu vou desafiar a minha amiga Sandra, lá da Sandra Rangel. Rotinas de... Rotinas e vlogs, né? Ai. Acho que é.
Então, vou desafiar você, tá, amiga? Amo, ó. É Vou deixar... Sandra Angel, vlogs de rotina. Pronto. Vou deixar aqui, ó, o link. Vou deixar na descrição, né, Yasmin? O link do canal dela. Então, se vocês puderem ir pra lá, muito legal. Eu amo assistir. É um dos vídeos que dá prazer da gente assistir. É os vídeos da Sandra. E o outro, gente, é da Tati Vanucci. É uma brasileira lá na Inglaterra. Gente, é muito legal, sabe? Ela é brasileira, mas ela mora lá. E os vídeos dela, ó, Tati, minha querida, beijo pra vocês, tá? Pra você, pro seu esposo, pra sua nenenzinha linda. E a outra, gente, é a Mary Antunes, tá? Também gosto muito dos vídeos dela, é mais focada em rotina de casa mesmo. Nossa, eu fico viajando nos vídeos dela também. Então, amiga, se vocês três quiserem fazer, fiquem à vontade. Se não quiserem fazer, tá? Não tem problema nenhum. Então tá aqui, desafio dado, desafio cumprido, como dizia o meu avô, né? Uma palavra dada vale mais que um contrato assinado. Então, minha amiga Rayane, muito obrigada pelo desafio. Demorei um pouquinho, amiga, porque já tinha vários vídeos para me postar, mas tá aí, tá? Tá cumprido. Beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, deixe o seu like e até o próximo vídeo.